Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sequestro e troca de tiros em Uberlândia. Criminosos agridem família, mas são presos pela polícia. Dia de fúria. Motoqueiro descontrolado ataca carro no meio da rua. O motorista filmou tudo. 11 mortos na estrada. Foram sepultadas hoje as 2 crianças que morreram no acidente com um ônibus que capotou perto de Araguari. Fugiu para o lugar errado. Suposto assassino em série procurado em São Paulo é preso em Uberlândia. Prato de Minas, e no cardápio de hoje uma lasanha dos deuses. Ou melhor, uma lasanha da Antonina, uma experiência gastronômica incrível. Hoje é quinta-feira, 10 de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima quinta-feira. Final de semana tá quase chegando, mas calma que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, hein? Seguimos juntinhos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas que você já sabe. Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Ó, o BandZap liberado no alto da tela. No alto da tela para você aí então participar comigo, mandar as suas mensagens, as suas reclamações. Aqui você tem voz ativa, tá bom? A gente também está no YouTube, YouTube ao vivo. Você se inscreve no nosso canal, marca o sininho, vai sempre receber uma notificação. Acompanha a gente nas redes sociais, tem notícia toda hora para você. @BandTriângulo no Instagram e no Facebook. Minhas redes sociais, @Bagnetti, acompanha lá. Quinta-feira, o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas. E olha só, quero trazer para você uma provinha dessa lasanha dos deuses. Não, é a lasanha da Antonina, você vai acompanhar comigo. Gente, é uma experiência gastronômica que a gente vai viver hoje aqui então no nosso Prato de Minas. Confesso para você, nunca experimentei um prato tão saboroso. Então por isso que eu te falo, é uma experiência que nós vamos viver juntos no Prato de Minas de hoje, tá certo? Olha só, sequestro na madrugada dessa quarta-feira aqui em Uberlândia, de ontem para hoje, terminou com troca de tiros e 4 pessoas presas, entre elas um menor de idade que foi apreendido. Carlos Vilela tá ao vivo, tem as informações. Boa tarde para você, Vilela. Movimentação aí na Polícia Militar, hein? Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas Urgente. Estamos aqui na porta da sede da nona Companhia de Polícia Militar Independente Especializada que está cuidando deste caso. Um caso, Bagnetti, que vai entrar na ocorrência com um punhado de titularidades de crime, desde sequestro, cárcere privado, agressões, tráfico de drogas, sem contar que os autores abriram fogo também contra a Polícia Militar. Esse fato, Bagnetti, começou ontem à noite por volta de 11 horas no bairro Jaraguá, em Uberlândia, quando um homem ele foi raptado, sequestrado da casa em que ele estava por 4 pessoas, 3 maiores e um menor de idade. Ele foi colocado no porta-malas do carro dele e essas pessoas circularam com esse cidadão de pouco mais de 60 anos de idade, um idoso, circularam pela cidade tentando arrancar dele dinheiro. Inclusive, nesse decorrer aí, desse percurso todo, o filho da vítima foi também contactado, teve que passar um Pix, só não passou valor maior por questão de horas, o banco limita essa situação. O fato é que a polícia foi acionada e desta situação a polícia entrou logo em cena. Só que quando visualizou o carro, os policiais foram recebidos a bala. Houve perseguição, mas houve sucesso, como vai explicar para nós o Major Parreira, que é aqui da nona Companhia de Polícia Militar Independente. Veja a fala do Major. A guarnição que chegou primeiro no local já deparou com essa senhora lá, ela com histórias bastante controversas. A guarnição ficou assim bastante desconfiada da situação, mas não desacreditou do possível sequestro. Iniciaram-se aí os rastreamentos, em determinado momento depararam com o veículo da vítima. Eles fugiram do veículo da vítima levando ela no carro. As guarnições GER depararam com o veículo da vítima, iniciaram perseguição e durante essa perseguição os autores perderam o controle do veículo, atravessaram o canteiro central de uma via
de mão dupla aqui na nossa cidade e se chocaram com um poste. As guarnições chegaram, né, os autores estavam em fuga. Em determinado momento, uns autores com arma de fogo não virou em direção aos militares, onde foi necessário o uso de arma de fogo, sendo alvejado aí o autor no braço e na perna, né? Socorrido para a UFO, não corre risco de vida. A vítima estava dentro do porta-malas do veículo ainda, estava fechado. Os militares pegaram essa vítima, também socorreram, bastante machucada para o PS da UFO, porém não corre risco de vida. Tá aí, Major Parreira explicando a ação da Polícia Militar para essa situação que causou muito susto nos moradores, principalmente do Jardim Patrícia Bagnetti, onde esse carro foi abordado, onde ela bateu nesse poste. Por muito pouco, esse poste não caiu no meio da Avenida Aspirante Mega e seria um outro transtorno para toda a população. O fato é que a polícia agiu rápido. Em situação como essa, Bagnetti, como disse o Major Parreira, tem que ser tratada à altura. Fato ainda está sendo concluída a ocorrência, mas já está todo mundo no devido lugar, inclusive o menor, que deve ser conduzido da forma como determina a lei, mas os outros 4, vários deles com passagens pela polícia, já estão guardados. Por enquanto eu volto com você. Obrigado, Carlos Vilela, pelas informações. Você está vendo aí a ação precisa da Polícia Militar, entrou para decidir. Tá certo? Não deu brecha para malandragem, agora a gente se assusta porque a gente vê notícias desse tipo, sequestro relâmpago, todos os dias. Mas quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, agora Uberlândia, o camarada rendido, colocado no porta-malas do carro, rodando pela cidade, sendo obrigado a fazer Pix, transferências bancárias em Uberlândia. A bandidagem perdeu a mão aqui na cidade. E a polícia tem que entrar para rachar no meio mesmo. Não foram longe. Tá? Troca de tiros, você viu um carro arregaçado num poste aí, nesse tiroteio, na tentativa de fugir da polícia militar, mas o cidadão de bem fica assustado. Tá? Nada de pouco adianta as estatísticas mostrarem que os índices de violência diminuem quando a gente se depara com uma situação como essa. Olha aí. Olha a quantidade de polícias empenhadas. Então, malandro aqui não se cria que a polícia entra para rachar no meio mesmo. Igual esse carro aí. Mas pense você, meu amigo, minha amiga que está assistindo Minas Urgente, ser feito refém, colocado no porta-malas do próprio carro, ameaçado com uma arma na cara o tempo todo, sendo obrigado a fazer transferências bancárias. Você só pensa em sair vivo dessa. Tá? Os bens materiais é o que menos importa, porque você está na mão de um monte de vagabundo como esse. E te falo mais, um homem suspeito de ser um assassino em série foi preso aqui em Uberlândia com a grande quantidade de armas e drogas apreendidas nessa ação conjunta das polícias de Minas e São Paulo. Eu sempre falo aqui no Minas Urgente e repito, fugiu para o lugar errado. O suspeito foi preso durante uma operação conjunta das polícias civil do estado de Minas Gerais e São Paulo e polícia militar. Ele estava com a esposa na casa do casal, que fica no bairro Lídice, em Uberlândia. Já havia 2 mandados de prisão em desfavor do investigado e 5 mandados de busca e apreensão. Ele estava na residência juntamente com a esposa. Esse mandado que pendia contra ele, no momento, era pela morte do Lázaro Antônio e do José Gonzaga da cidade de São Paulo, né? A gente representou também para o cumprimento de mandados de busca em 5 locais, né? Aqui, inclusive um na comarca de Araguari, que seria um rancho que era frequentado pelo investigado. Inclusive nesse local a gente logrou êxito na localização de uma arma de fogo. Uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa. Ele desce da moto, vai até a janela do condutor e abre fogo. Depois sobe na moto e sai sem pressa. Uma testemunha relatou à polícia que o principal suspeito também estaria envolvido em outro assassinato na capital paulista. A princípio foi um crime de mando, encomendado. Inclusive o Leonardo teria recebido a proposta de receber o valor de R$50 mil pela prática do crime. A vítima tinha um canal no YouTube, fazendo com essa história cobertura, conseguiu contato com a vítima, marcou uma entrevista. Ao sair do prédio, a partir do momento que a vítima abriu o segundo portão para a rua, o Leonardo virou, sacou o revólver e efetuou 5 disparos contra a vítima.
Além do homicídio registrado em São Paulo, que teria sido a mando de outra pessoa, e o homicídio registrado no bairro Santa Rosa, que teria sido motivado por dívidas entre a vítima e o suspeito, o criminoso confessou outros 3 homicídios, 2 registrados em Uberlândia e um outro que aconteceu no ano de 2024 na cidade de Gravatás, no estado do Pernambuco. Segundo a polícia, a forma com que ele agiu nesses 5 crimes é bem parecida. Ele sempre age sozinho, utilizando geralmente motocicleta. Geralmente ele tem um contato com a vítima, né? Marca um local de se encontrar e quando chega ele pede à vítima para baixar o vidro e a partir da primeira palavra ele já saca a arma de fogo e efetua diversos disparos. Trata-se de um elemento extremamente frio. Ele fala em morte como se estivesse matando uma formiga. Ele não tem... Realmente é de assustar a forma que foi a entrevista dele. É de assustar. Um indivíduo que não tem escrúpulo nenhum quando se trata de ceifar a vida do outro. Durante os mandados de busca e apreensão, foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha, 3 armas de fogo, munições, um colete antibalas, uma balança e 200 gramas de cocaína. A maioria desses crimes é homicídio qualificado, né, com pena máxima de 30 anos. A gente espera que continue preso até as condenações, né, e que não seja liberado durante esse trâmite aí. E que seja punido à altura da própria covardia e crueldade. Você viu a Polícia Militar falando, mata como se estivesse matando uma formiga, né? Cometeu crimes aqui em Uberlândia, crimes no estado de São Paulo, ficou por aqui, a casa caiu e está preso. Imagens divulgadas aí então pela própria Polícia Militar, tá bom? O motorista flagrou momentos de pânico no trânsito de Uberaba. Um homem numa moto teria surtado, começou a bater no carro, queria agredir o motorista, que acabou filmando tudo. Juliano Carlos está ao vivo, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, foi uma motorista, uma mulher que estava dirigindo o veículo. Segundo informações que ela repassou à Polícia Militar, seguia pela Avenida Santos Dumont, ali no bairro Mercedes, quase no entroncamento com a Avenida Santa Beatriz da Silva, e acabou acontecendo uma fechada de trânsito envolvendo o carro dela e a motocicleta. Neste momento, esse motociclista ficou bastante nervoso, transtornado, seguiu essa mulher, ameaçou ela por várias vezes e de repente ele começou a chutar o carro dela, desesperada. Ela começou a filmar toda a ação, até para ter provas contra esse indivíduo, e os outros condutores que passavam pelo local também ficaram indignados. Depois de provocar todo esse barraco, ele fugiu do local, Bagnete. Essa mulher procurou a Polícia Militar, foi na base comunitária, os policiais fizeram o registro da ocorrência, identificaram esse rapaz através da placa da motocicleta, foram na casa dele, mas ele não foi encontrado. Então as equipes continuam fazendo a procura desse rapaz para que ele possa explicar o porquê desse nervosismo todo. Agora, Bagnete, uma situação que eu posso te falar que é preocupante é que várias pessoas comentaram, inclusive em grupos de WhatsApp, sobre essa situação aqui em Uberaba, e hoje pela manhã estávamos no posto abastecendo o carro de reportagem e tinha alguns motociclistas nesse posto conversando sobre esse assunto e todos foram unânimes. Essa situação é inadmissível. Então ele está sendo procurado, se brincar, não só pela polícia, mas também por outras pessoas, Bagnete. Nada justifica uma ação como essa, Juliano Carlos. O trânsito já é tão caótico, as pessoas querem resolver a situação na base da ignorância, da violência. Coloca mais um pouquinho dessas imagens aí. A gente precisa mostrar isso, porque isso não pode ficar impune. Olha só, até que eu prove o contrário, ele está defendendo o ganha-pão dele aí, né? Tá com o isopor aí de entrega nas costas, a placa dele bem registrada, e olha o que o cara fez no carro da mulher. Pô, faça-me o favor. Ah, mas eu fui fechado, ela passou na minha frente. Olha, acontece, ninguém faz isso de propósito. Agora, um animal como esse, em cima de uma moto dessa, ameaçando a integridade das pessoas. Tá difícil hoje aqui, hein? Tá difícil lidar com essa vagabundagem hoje aqui, que a gente tem que mostrar pra você. Canalha, canalha. Depois se mete numa confusão, a gente não é de desejar mal pra ninguém não, tá? Não vem chorar não. Mas tem que ter o que merece um camarada como esse. A lista suja do trabalho escravo foi atualizada e olha só,
infelizmente, muitos empregadores da nossa região foram incluídos. Tem gente aqui explorando o trabalho das pessoas alheias. César Campos está ao vivo com a gente, tem as informações direto de Araxá. Boa tarde para você, César. E Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. O cadastro de empregadores que submeteram aí trabalhadores a condições que a gente chama de análogas à escravidão foi atualizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego ontem. Foram incluídos 155 novos nomes. Ao todo, na publicação mais recente, aparecem 745 nomes, muitos aqui da região. A gente está falando da maioria de fazendas, casos aí em Araxá, Uberaba, Paracatu, Presidente Olegário, Ibiá, Coromandel, Tapira e Campos Altos estão na lista. Araxá reaparece nessa lista, Bagnetti, também com uma carvoaria. Uberlândia também está nessa lista, mas com o caso Pamela Volpe, que aconteceu na área urbana. No total, só em Minas Gerais, Bagnetti, são 86 registros com mais de 200 trabalhadores resgatados. O cadastro é atualizado a cada 6 meses, com o objetivo de dar transparência às atividades de auditores fiscais do trabalho no enfrentamento a esse problema. Os nomes, Bagnetti, são incluídos de empresa e de empregadores que passaram por processos administrativos finalizados. Só processos finalizados e sem possibilidade de recurso. Após a inclusão, Bagnetti, o nome permanece publicado por 2 anos. Então a gente tem casos aí na nossa região, 2023 até agora. Eu volto com você. Obrigado, César. Um crime sem escrúpulos, né? A gente sabe da necessidade do brasileiro, precisa trabalhar. Muitas das vezes é iludido com uma série de promessas, de bons salários, de alojamentos aí então para que possam ser acomodados. Muita gente vem de fora, né, acreditando na riqueza e na idoneidade aqui da nossa região e passa por situações como essa, né, que é lamentável, é situação degradante. Isso a gente está falando aí de trabalhadores que são captados em outras regiões e trazidos para cá para trabalhar. Isso quando a gente não tem, né, casos aí familiares, pessoas que são tratadas como se fossem da família, tá? Mas trabalham escravizadamente, sem receber nada, sem direito trabalhista, sem folga, comendo o que sobra aí dos patrões. Essa é uma realidade brasileira. Pelo menos 2 estabelecimentos comerciais em Tuiutaba, alô Pontal do Triângulo, foram alvos de uma operação da Polícia Federal. As ações ocorreram em uma loja ali na região central, uma na Rua 22, outra na 17, Avenida 17, tá, bairro Platina. Segundo a Polícia Federal, os estabelecimentos comercializavam eletrônicos e outros materiais de forma irregular. Até o momento não foram divulgadas informações sobre eventuais apreensões ou prisões. Polícia Federal fazendo pente fino, resta saber do que se trata, se é contrabando, se é sonegação fiscal, se são produtos proibidos, que a Polícia Federal está passando pente fino, está passando pente fino. Quem está irregular está tremendo na base uma hora dessa. Olha só, mudando de assunto, vamos falar de trabalho legal, mas olha só, tem mais vaga de taxista disponível do que motorista trabalhando no serviço em Uberlândia. Como assim? Vamos entender esse remanejamento de vagas que a Secretaria de Trânsito está propondo aqui em Uberlândia. Carlos Vilela está por dentro do assunto e explica para a gente, Vilela. Bem falado, Bagnetti, mas antes que haja aí uma correria, um alvoroço por conta dessas vagas, eu já vou adiantando que essas vagas destinam-se aos motoristas de táxi, os taxistas que já operam o sistema aqui em Uberlândia, ou seja, são 220 vagas que já existem, mas que precisam ser remanejadas dentro aí do trabalho que é oferecido pelo sistema de táxi em Uberlândia. Mas para poder garantir essa vaga, mesmo quem já está no trabalho, é preciso se inscrever. As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Serviços de Táxi da CETRAN, que fica na Rua Martinésia, 245, no bairro Aparecida, pertinho ali do Terminal Central, do dia 14 de abril até o dia 23, do meio-dia às 5 da tarde. Os inscritos eles devem estar com a vistoria do veículo em dia, né, comprovar que toda a documentação do veículo, inclusive as taxas que devem ser pagas junto à prefeitura, também tem que estar em dia. E é claro, né, depois do resultado desse remanejamento aí, todos os veículos devem de novo passar por uma vistoria, ou seja,
São 220 vagas para aqueles locais aonde ficaram desguarnecidos com o decorrer do tempo e que precisam ser relocados, ser reocupados por quem já faz o serviço. Então, o alerta é para o universo de motoristas de táxis que existem em Uberlândia. O chamado ele é necessário e esse remanejamento, quem perder, aí sim, Bagnete, vai abrir vaga para quem está de fora, viu? Tá certo, Carlos Vilela. Fica aí, então, um chamamento para os nossos amigos motoristas profissionais dos táxis em Uberlândia, porque o que acontece? Né? Tem regiões que tem muitos táxis disponíveis aí nos pontos e tem região que os pontos estão abandonados. Né? E a gente sabe, é nítido e notório que o serviço aí, então, tem uma grande concorrência dos aplicativos, reduziu a quantidade aí de táxis em todas as cidades, isso a gente fala em todo o Brasil, e por isso dessas vagas que precisam ser reorganizadas. Sabe-se lá se tem táxi suficiente para preencher todas as vagas, tá certo? Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não saia daí, daqui a pouquinho o Prato de Minas. E o cardápio de hoje é uma experiência incrível, você é meu convidado, eu volto já. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Patrocínio, cidade de cultura rica e tradição, grande polo da agricultura e do café, de paisagens exuberantes e pessoas hospitaleiras, que recebe e encanta com a alegria de suas festas e rodeios. A cidade do café que leva seu sabor para todo o Brasil e o mundo. Parabéns, Patrocínio, pelos seus 183 anos de história e tradição. Uma homenagem, Líder Materiais para Construção, o nome já diz tudo. Sementes Campolina, 20 anos cultivando produtividade. Minas de volta para te mostrar que amanhã foi tensa na Câmara Municipal de Uberlândia, hein? Manifestação pela manhã e olha só o motivo, tá? Contra as falas de uma vereadora sobre a cultura de matriz africana. Gustavo Galvão esteve na Câmara e traz pra gente essa polêmica. Galvão. Muito bom dia para você, ou melhor, muito boa tarde para você. Uma ótima quinta-feira a todos que acompanham a programação da Band Triângulo Minas Urgente. O seguinte, para tentar explicar essa manifestação que aconteceu hoje, na manhã de hoje, lá na Câmara Municipal, eu vou voltar do início ali, na segunda-feira, onde a vereadora Janaína Guimarães, do PL, votou contra a destinação de verbas públicas para a realização do Festival Lindu. É um festival que celebra as mais diversas ramificações da cultura afro-brasileira e também teria o enfoque na afromineiridade. Então, ela, direito dela, obviamente, votou contra esse projeto de lei. Mas ela se expressou de uma forma um tanto quanto agitada em relação a essa festa e eu vou reproduzir a fala dela aqui, Bagnete, abre aspas. Ela disse o seguinte: muito me assusta o governo federal ter dinheiro para mandar para a cultura, para fazer uma festa de cunho religioso, porque a gente sabe que é isso que acontece. Falam que é cultural. Não é cultura de jeito nenhum. Inclusive, nesse meio tempo, ela proferiu, obviamente, um palavrão e óbvio que não posso reproduzi-lo aqui para os nossos espectadores, mas, continuando aqui a fala de Janaína Guimarães, ela retoma dizendo que a gente sabe o que é isso aqui. Agora nós estamos numa crise total. O povo não tem dinheiro nem para comprar a cesta básica, mas tem dinheiro para uma festa dessa daqui. Sou totalmente contra. Fecha aspas. Ela também se manifestou
manifestou de uma forma muito exaltada, conforme pode se observar ali nos trechos da TV Câmara. Inclusive, a OAB, ela pediu esclarecimentos até a mesa diretora para que as falas da Janaína Guimarães fossem argumentadas por ela. O fato, muita manifestação hoje, principalmente dos grupos congadeiros aqui da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e essa polêmica promete se arrastar nos próximos dias, Bagnete. Tá certo, Galvão. Tá aí então, a vereadora vai ter que se explicar. Não tem nada de errado votar contra ou a favor. A forma com que ela se pronunciou é que acabou gerando essa revolta aqui então da cultura como um todo na cidade de Uberlândia. Talvez por desconhecimento da própria vereadora, né? Porque a gente sabe que determinadas verbas são verbas carimbadas, a verba da cultura só pode ser usada na cultura em determinadas situações. A gente vira e mexe e escuta, vai gastar dinheiro com um carnaval enquanto a saúde precisa de reforço, precisa de dinheiro. As verbas não se misturam, né? Então, no mínimo desconhecimento. E mais, tá? A gente tem que levar em conta que o orçamento anual do município ele é votado aí então no ano anterior. Isso de alguma forma já está previsto, tá? E vou além, fica a dica aos nobres vereadores e vereadoras. Vamos discutir o orçamento participativo. Vamos chamar as entidades de classe para discutir aí então o orçamento e ver o que de fato é necessário ou não, o que é prioridade ou não para as respectivas cidades. Isso se aplica a todos os municípios, tá certo? Olha só, enquanto isso, né, enquanto ficam batendo boca nas câmaras municipais, o povo está na lama. Como assim, Bagnete? Vou te mostrar. Se chove, o problema é a lama. Com tempo seco, poeira para tudo quanto é lado. Esse dilema vivem os moradores aqui do Morada da Nova, em Uberlândia. A nossa equipe foi conferir e mostra para você. Há 22 anos, a Elaine vive nessa realidade. Não tem 1 centímetro de asfalto sequer, nem na rua dela e nem nas imediações. Sempre foi nessa situação. Época de chuva, muita lama. Época de seca, a poeira toma conta. Olhando assim, até parece que a gente está na zona rural, né? Mas não. Nossa equipe está aqui na rua Fernando dos Reis Cardoso, no bairro Morada Nova, setor urbano de Uberlândia. E aqui, essa rua nem está nas piores condições dela. Isso porque uma patrola passou recentemente na intuição de melhorar o tráfego. Mas quando chove demais ou quando está seco demais, a situação é ainda pior. Aqui na minha porta eu não posso nem falar, mas você saiu daqui, dá até toleiro. E eles vão deixando acabar, porque as erosões aqui abrem crateras gigantes, aí o pessoal vem, joga entulho tentando tapar o buraco, que torna ainda mais difícil para a gente. A revolta dos moradores é ainda maior porque os impostos são pagos. O valor do IPTU, por exemplo, não é barato. Mas em contrapartida, segundo eles, não é visto melhoria no local. Esse ano, para mim, o IPTU veio mais baixo, porque a gente pagou à vista, mas o ano que vem? O ano passado eu paguei à vista 617. Diminuiu, mas em 2026, que está 923, se houver mais um aumento, quanto que nós vamos pagar? Além da falta de pavimentação asfáltica, outra reclamação da vizinhança é a falta de segurança no bairro. Muitos jovens que estudam, trabalham, chegam tarde da noite, locais desertos, ruas horrorosas que tem que saber como andar. Aí como que fica essas pessoas também? Você vê policiamento aqui se acontece algum fato que aí eles entram dentro do bairro, ou você vê de vez em quando uma viatura lá na avenida no asfalto. E só quem mora no bairro conhece essa realidade, né? Por que o asfalto não chegou lá até agora? Aí eu te pergunto, cadê vereador e vereadora para sujar o sapatinho na terra, ir lá entender de perto o que está acontecendo e requerer junto à Secretaria de Obras, requerer junto ao prefeito, às autoridades competentes para que possa levar o asfalto para esse bairro? Não, vereador não gosta de sujar o sapato, só suja sapatinho na época de pedir voto. Caso contrário, fica fazendo graça na rede social ou causando tumulto lá na Câmara, recebendo um salário de R$25 mil por mês, fazendo 10 sessões de meio período a cada 30 dias. Simples assim,
Cadê o vereador que foi lá conversar com essa senhora? Não tem. Vai sujar minha sandália de marca, né? Minha sandália de marca não pode ir lá na poeira. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia, nos informaram que realiza o patrulhamento periodicamente nas vias e programa novos serviços também. Diz que já entregou mais de 5.700 quilômetros, é isso? Não, 5 quilômetros, quase 6 quilômetros, vamos facilitar o negócio aqui, de duplicação na Avenida Aldo Borges Leão e Rua do Prata. Em segurança, investiu 15 milhões e meio em 2025, que vai implantar o Centro Integrado de Inteligência e Segurança na cidade, cujos recursos estão sendo viabilizados por meio de financiamento junto a bancos públicos. Tá aí então. Qual vereador que está levantando essa bandeira, que está indo lá de perto, já sujou o sapatinho, né? Ninguém postou nada na rede social ainda não. E a mazela tá aí. Deixa eu te falar, segundo o mapeamento feito por drones de combate à dengue em Uberaba, foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde aí então, um conteúdo disponibilizado justamente para poder identificar os possíveis focos do Aedes aegypti. Tá? Com essas informações técnicas, o município vai implementar ações direcionadas de prevenção e combate aí na região sobrevoada ao longo dessa semana. Você está vendo o equipamento aí, nós mostramos quando ele entrou em atividade, começou no último dia 24, e tem feito esse mapeamento da cidade para que se possam ter ações mais efetivas. Mas de nada adianta se o povo continuar jogando lixo aonde não deve. Foi entregue hoje de manhã a trincheira Baduê Morum Bernardino, no setor leste de Uberlândia. Carlos Vilela esteve lá e vai contar para a gente se o trânsito vai fluir melhor na região, Vilela. Uma trincheira muito bonita, ô Bagnete. E diga-se de passagem, mais do que bonita, muito importante para a mobilidade em Uberlândia, principalmente para o trânsito, como você perguntou. Vai sim, porque essa trincheira ela faz a ligação da Avenida da Rua Aia, no bairro Tibéria, com a Avenida Sacadura Cabral, no Alto Moarama. É agora uma das principais vias de acesso ao aeroporto de Uberlândia e toda essa região leste da cidade. Antes, a volta era quase de 5 quilômetros, as pessoas tinham que ir até a rotatória da Anselmo Alves dos Santos para poder voltar, quem sabe, no bairro Moarama. Agora a passagem é direta, uma obra muito bem feita, o investimento foi da ordem de 15 milhões de reais com recursos da Prefeitura, dinheiro financiado junto ao Banco do Brasil. Essa obra começou em 2022 e foi entregue hoje. E vai sim mudar muito o trânsito, inclusive, Bagnete, vai facilitar até mesmo linhas do transporte coletivo que passam pelo local, dar mais agilidade, diminuir o tempo das voltas, ou seja, benefício sim. Hoje também foi anunciado que nos próximos dias outra trincheira do mesmo tipo deve ser inaugurada ali na Avenida Afonso Pena, ligando o bairro Brasil ao bairro Moarama. É mais uma mão na roda para o trânsito difícil em Uberlândia, principalmente nos horários de pico. Eu volto com você. Valeu, Vilela. É isso aí, ficou muito bonita a obra, você está vendo as imagens aí, essa questão da mobilidade urbana, ela é fundamental. Ainda mais uma cidade do tamanho de Uberlândia, ultrapassando aí 800 mil habitantes. A gente está vendo, além das pistas, né, tá pensando evidentemente no trânsito, tem ciclofaixa, tá também lembrando aí dos pedestres, isso é muito importante. Então não são só os carros, só o transporte coletivo, você tem que pensar também na vida de quem anda a pé, de quem anda de bicicleta, tá? E essa tem que ser uma vertente, tem que ser uma tendência na cidade de Uberlândia, que não para de crescer, é a expansão urbana que tem vindo junto com a mobilidade. É fundamental, não pode separar uma coisa da outra. Vamos lá para Araxá, porque tem notícia boa. O Cine bateu recorde de vagas de emprego abertas. Olha só, vaga para trabalhar tem, resta saber se tem gente habilitada o suficiente para cumprir, para preencher essas vagas, né, César? Cuidado com a moto aí. Não tem, Bagnete. Tem que tomar cuidado e o empregador também está tendo dificuldade para contratar aqui em Araxá, viu? Entre as mais de 1.000 vagas de emprego, tem espaço para
para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Como você falou, não tem desculpa. Os setores com maiores vagas abertas são a indústria, a construção civil, o transporte e a armazenagem, além do comércio de serviços. Há também vagas disponíveis em áreas como o setor administrativo, agropecuária e para empregados domésticos. Os salários, Bagnetti, não são ruins não, podem chegar a mais de R$7 mil, segundo o Cine. E ainda de acordo com esse levantamento do Cine, 62% das oportunidades exigem, no mínimo, o ensino fundamental, enquanto 29% pedem o ensino médio e 9% requerem aí a formação técnica ou formação superior. Ainda entre as vagas disponíveis, Bagnetti, 67% exigem experiência anterior, ou seja, tem uma porcentagem que não exige, mais de 30% aí não exige experiência anterior, e 10% pedem disponibilidade para viagens. Para tentar uma vaga, Bagnetti, é muito fácil. O trabalhador tem que ir até a unidade do Cine Araxá, que fica no Araxá Center Shopping, na rua Domingos de Mambro, número 850, no bairro Vila Silvéria, sempre das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Tem que levar para lá a carteira de trabalho, o currículo e documentos pessoais. Fui tentar uma conta hoje mais cedo, Bagnetti, de um número da população economicamente ativa, para a gente ter uma noção do que significam 1.000 vagas, eu não consegui um número atualizado. Vamos então com a população geral, que inclui idosos que já se aposentaram, crianças. Araxá tem pouco mais de 100 mil habitantes. 1.000 vagas de emprego é pouco mais de 1% da população que hoje a gente tem em vagas abertas no Cine. Ou seja, um número muito significativo. Quem quiser trabalhar, só chegar no Cine, ter acompanhamento de psicólogo, para tudo dar certo, enfim, é a oportunidade. Eu volto com você. Mais um motivo de orgulho para a cidade de Araxá, hein, César? Ontem falávamos aí então do PIB, das exportações, também no topo desse ranking aqui em Minas Gerais. Agora as oportunidades de emprego, né, sem falar na qualidade de vida da cidade de Araxá. Então é um privilégio você poder morar numa cidade como Araxá, que tem qualidade de vida, tem um polo educacional, tem vagas de emprego. Tá aí, hein? Vou me candidatar, hein, César? Você seu vizinho aí, quem sabe, talvez. Agora deixa eu falar para você dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. Tá aqui, gente, ó. São os novos amaciantes concentrados TUF, com uma explosão e fixação de cheiro nas suas roupas. Você abre o guarda-roupa, vem aquele cheiro gostoso, né? Sabe por quê? Porque a Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esse lançamento para você, para sua família. Os novos TUF concentrados têm várias versões para você, 1,5 litro, 1 litro, o pititinho de 500 ml, tá? Agora, dentro de todos eles, além da alta performance em maciez para suas roupas, tá? Tem essa perfumação de longa duração. Vou te mostrar mais um pouquinho. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. E o trem é cheiroso mesmo, tá? Só de abrir um pouquinho aqui, ó, o estúdio todo fica cheirosão. Imagina isso na sua roupa, no seu guarda-roupa. Amaciante TUF concentrado, se você ainda não usa, precisa fazer o teste, minha amiga, meu amigo. E aí você vai comprovar. Não precisa pagar mais para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start, e na Start a gente confia. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui, muito bem acompanhado. Não saia daí. Na sequência, Prato de Minas, uma experiência incrível que só o Minas Urgente traz para você. Eu volto já. Há mais de 20 anos, Exata cuida da sua saúde com inovação. Fórmulas personalizadas de qualidade. Medicamentos seguros, garantindo seu bem-estar. Exata Farmácia de Manipulação. O seu remédio na dose exata. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60x60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Telha 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido.
Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 kg, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Nossa casa está sendo invadida por monstros voadores. Deixa comigo, eu pego eles. Invocação da raquete elétrica lendária. A única forma de vencer esse inimigo é com a prevenção. Essa não. A maior parte dos focos está dentro das nossas casas. Contemplem todo o poder da família. A água parada é o nosso verdadeiro inimigo. Família unida é imbatível contra a dengue. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. De volta, agradecendo o carinho da sua companhia todos os dias ligadinhos aqui no nosso Minas Urgente, né? E na quinta-feira, você já sabe, quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas. E no cardápio de hoje, gente, uma lasanha dos deuses, ou melhor, uma lasanha da Antonina, uma experiência gastronômica incrível que eu fui experimentar e compartilho com você agora. Quer ver só? Roda o prato. Prato de Minas Gourmet. Um ambiente de extremo bom gosto, muito bem decorado e repare nas personagens dos quadros que elas estão se deliciando com receitas da culinária italiana. Pois é, o Prato de Minas de hoje está aqui no Antonina Osteria Tartuferia em Uberlândia e a nossa anfitriã é a Gabriela. Obrigado, Gabriela, por nos receber. Prazer estar aqui com você. Ó, eu sei que ela está preparando para a gente uma experiência única e exclusiva, mas antes a gente queria saber um pouquinho do nome, né? Antonina Osteria Tartuferia. Por quê? O Antonina, a gente trouxe a inspiração de uma família italiana. Antonina era o nome de uma matriarca de lá. Nós somos descendentes de italiano, então a gente sempre aprendeu o valor da mesa e sempre crescemos com a cultura da comida italiana. Que legal. O Osteria, se a gente pesquisar, ele fala a respeito de restaurantes familiares. E a gente quis dar esse ar, esse ambiente de família, de mesa, de comunhão. É um aconchego, né? A gente chega aqui, a gente se sente abraçado, né? Isso é muito legal. E o Tartuferia? O Tartuferia, nós somos a primeira casa de Uberlândia especializada em trufas. Então, nós trazemos essa experiência das trufas frescas italianas e é isso. Então, por isso, uma experiência única e exclusiva. Agora, eu quero saber o que você preparou pra gente, o que o chefe tá guardando pra gente lá na cozinha. Não poderíamos deixar de preparar para vocês o nosso carro-chefe. É a lasanheta. Ela é uma lasanha recheada de ragu de costela. A costela ela fica 12 horas no forno. Ela tem um molho blend e uma fonduta de queijo. Tá certo, eu já tô imaginando. Nós vamos lá pra cozinha, depois nós nos reencontramos para degustar junto. Combinado? Aqui, essa lasanha nossa é uma releitura da lasanha tradicional, certo? Essa lasanha a gente usa ragu de costela. A costela é preparada durante 12 horas de forno, massa fresca. Leva 2 dias de produção dessa lasanha pra gente entregar ela. Massa produzida na casa também. Produzida na casa. A gente trabalha com ela pré-assada. Saiu o pedido, a gente vem cá, finaliza no forno, aí acompanha uma fonduta de queijo parmesão e um molho blend, um azeite trufado por cima e finaliza ela. Vamos fazer então esse preparo para a gente montar o prato? Vamos sim. Aqui é o nosso molho blend, é um molho feito na casa também, base de carne e legumes. Esse aqui é uma fonduta de queijo parmesão. Isso aqui é um azeite trufado, faz parte dela, lá em cima, tá? Chefe, chegou no ponto. Isso, aqui agora é a nossa finalização dela.
O Antonina é mais um restaurante do Grupo Noema, Antonina, Osteria, Torteferia, e nós te esperamos aqui toda terça a sexta-feira no horário do jantar, das 18h30 às 23h, sábado e domingo e feriado, almoço e jantar. Você acompanha todo esse capricho no preparo do prato, chefe talentosíssimo, mas agora eu estou de volta aqui ao restaurante, a nossa anfitriã está nos aguardando, hora boa, hora da gente experimentar o prato, né? Melhor hora. O chefe está chegando com os nossos pratos, belíssimo por sinal, o perfume é incrível. Agora, além de todo esse capricho, tem um ritual que acontece aqui na mesa. Nós temos hoje as trufas negras, frescas, e nós vamos estar saboreando elas junto com a lasanheta, que é o nosso carro-chefe. Vamos experimentar? Vamos. Mas antes eu te convido para a gente fazer um brinde, né? Eu acho que esse grande encontro, esse super prato, merece um brinde. Antes da gente seguir, eu quero te presentear com um prato de Minas, um presente da Band Triângulo, do Minas Urgente e da Coca-Cola, como forma de agradecimento à sua recepção aqui no Antonina. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Estão sempre muito bem-vindos, viu? E o pessoal de casa também, sempre Esperamos muito bem-vindo. Convite aceito. E vamos continuar nossa degustação? Vamos. Vamos lá. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pensa que prato incrível esse prato de Minas de hoje. Tenho certeza que você ficou com água na boca só de ver um preparo, gente, que leva mais de 2 dias para chegar nesse ponto, né? E aí, então, para servir essa combinação de sabores, de textura, olha, incrível essa experiência. Deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da Antonina. E olha o capricho. Né? Não é em qualquer lugar que você vê. Esse azeite trufado é diferenciado. E a hora que coloca a trufa, confesso para você, nunca tinha experimentado. Olha, ó, essa trufa negra italiana é um negócio exclusivo demais. E depois você fica com o sabor na boca. É incrível, é sensacional. É prato de Minas que você só vê aqui no Minas Urgente. Olha só, os corpos das irmãs Laura e Lorena, que morreram no acidente de ônibus que capotou próximo a Araguari, foram sepultados hoje de manhã em Araguari. Gustavo Galvão acompanhou e tem as informações. Galvão, com você. É isso, Bagnete, um fato muito lamentável, momentos de tristeza e comoção no cemitério Parque lá da cidade de Araguari, onde essas crianças, Laura e Lorena, de 2 e 6 anos de idade, foram sepultadas após o trágico acidente que aconteceu no início desta semana na MG 223, que deixou pelo menos 11 mortos. E dentre esses 11 mortos, obviamente, estavam essas crianças de 2 e 6 anos. A família dessas crianças optou, então, por sepultá-las aqui em Araguari, na cidade aqui do Triângulo Mineiro, por uma questão de logística e também, segundo o que foi apurado pela nossa equipe, o pai dessas crianças, ele preferiu sepultá-las aqui em Araguari para terminar, para cessar todo o sofrimento, uma vez que a família passa por um momento de muita tristeza, de muito luto, enfim, um verdadeiro dilema. A mãe dessa criança, que também se envolveu, dessas crianças, melhor dizendo, que também se envolveu no acidente, ela recebeu alta no dia de hoje. O bebê de 6 meses de idade, ele ainda, até o início desta manhã, ele permanecia internado, mas todas essas duas pessoas, a mãe e o bebê de 6 meses de idade, que é inclusive irmãozinho dessas duas vítimas, essas duas pessoas, então, totalmente fora de perigo. Nós conversamos com a secretária interina de saúde ali do município, secretária interina não, a subsecretária de saúde, perdão, corrigindo aqui, ela nos dá mais detalhes de como foi feita essa logística do sepultamento dessas vítimas aqui em Araguari. Inclusive, duas vans que vinham do município de Trindade, essa família é original do município de Trindade, elas são do município de Trindade, vieram aqui junto com os familiares que prestaram as últimas homenagens a essas duas crianças. Agora sim, vamos ouvir a subsecretária de saúde de Araguari. 2 crianças não é mais fácil, mas eles tiveram bastante discernimento, né? Tiveram o tempo necessário, inclusive para pensar, né? Teve a opção de, se eles quisessem levar para
para a cidade deles, de Trindade. Nós daríamos todo o suporte necessário, mas eles acharam melhor enterrá-las aqui mesmo. A Luana passou pelo procedimento cirúrgico ontem e ocorreu tudo bem na cirurgia. Ela já teve alta hoje, né? E o pequeno Dante também está bem, graças a Deus, né? Nem teve nenhum problema de saúde. E hoje mesmo eles vão estar indo embora da cidade, mas deixaram, né, um grande abraço pelo acolhimento de todos aqui de Araguari, da região, né, que estiveram com eles, tanto em solidariedade, em orações. Eles pediram para agradecer muito por todo esse acolhimento. Momento muito difícil, muito triste. Fica também a nossa solidariedade a essa família e a todas as outras aí, então, né, que tiveram parentes queridos mortos nesse acidente terrível. Dos 11 mortos, a grande maioria identificado, os corpos liberados para as famílias, né, grande parte de Goiás e de São Paulo. Nesse caso específico da família, eles são de Trindade, lá na terra da Basílica do Divino Pai Eterno, né, mas como a mãe ainda se recupera, optaram então por fazer o sepultamento aqui em Araguari, onde tem familiares, tá? A gente segue acompanhando a investigação. A Polícia Civil deve divulgar as causas da tragédia somente no final do inquérito, que deve durar cerca de 30 dias. Motorista de aplicativo seguia a orientação do GPS e bateu de frente com uma moto. Como assim? Quem estava errado? Juliano Carlos tem as informações. Fala, Juliano. Pois é, Bagnete, esse acidente que acabou deixando o motociclista com fratura exposta na perna aconteceu na noite de ontem aqui em Uberaba, no bairro Gameleiras. Os policiais militares compareceram na Avenida Bandeirantes, conversaram com esse motorista por aplicativo. Ele falou que estava seguindo no veículo pela avenida, sentido bairro Centro, seguiu a orientação do GPS e o GPS pediu que ele fizesse a conversão à esquerda, só que é um local proibido. Quando ele fez a conversão, a motocicleta seguia no sentido contrário e houve a batida frontal. Esse motociclista foi lançado contra o para-brisa do veículo e posteriormente no asfalto e teve vários ferimentos. Uma ambulância do SAMU foi ao local e constatou que ele teve traumas de tórax, abdômen e também fratura exposta na perna esquerda. Essa vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFTM, ainda permanece internada em recuperação. Bagnete, volto com você. Juliano, aí a tecnologia trabalhou contra o cidadão, mandou ele entrar numa contramão. Olha só o que aconteceu. Terrível, né? Então a tecnologia ela vem para ajudar, mas às vezes também vou te contar, viu? Vou te contar também que domingo agora tem sorteio especial com mais de 400 mil reais em prêmios no Triângulo da Sorte. Só no quarto prêmio, gente, 300 mil reais. Quanto é que é, Bagnete? 300 mil reais. É muito dinheiro. Já pensou você ganhando 300 mil reais no próximo domingo? Pois é, e tem mais. Primeiro prêmio, 20 mil reais. Segundo prêmio, mais 20 mil reais. E no terceiro prêmio, 40 mil reais. No quarto prêmio, aí sim, 300 mil reais para você. E tem mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de 1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte, olha só que beleza, pelo Pix. Meu amigo, o que você faria se você ganhasse 300 mil reais? Ia pagar as minhas contas. Colocar a vida em ordem? Colocar a vida em ordem. O que você faria se você ganhasse 300 mil reais? Abrir um negócio pra mim. Negócio próprio? Negócio próprio. Só no quarto prêmio tem 300 mil reais! Isso mesmo, 300 mil reais pra você realizar seus sonhos. No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro, 40 mil. No quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 20 prêmios de 1.500 reais cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Garante seu Triângulo da Sorte, eu vou garantir o intervalo e volto já com muita informação para você, não saia daí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado, ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou, vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas residenciais e comerciais Window Blue. Minas de volta para te falar desse crime que acontece todos os dias em todos os lugares. O roubo de fiação elétrica. O destino disso, a venda no mercado paralelo, mercado clandestino, e tem muitas empresas, olha só, que para substituir os fios de cobre têm usado os materiais sem tanto valor comercial. É uma alternativa que eu mostro para você. Em São Paulo, ladrões invadem a área de circulação dos trens e arrancam os cabos que passam perto dos trilhos. Em Minas Gerais, este homem que tentava furtar cabos da rede elétrica tentou fugir pela própria fiação. A energia do bairro todo teve que ser desligada. No Rio Grande do Norte, quadrilhas escalam e destroem torres de transmissão para roubar os cabos. No Rio de Janeiro, bandidos usaram um caminhão para furtar cabos subterrâneos, mas foram pegos no ato e a fiação ficou pela rua. Este outro ladrão, que escalou um poste no Rio para serrar os cabos, tomou um choque de 13.000 volts e sobreviveu. No ano passado, foram 28.000 furtos de fiação elétrica no país, somando 130 toneladas de cabos. O alvo dos bandidos é o cobre, metal nobre de alta condutividade e alto valor. O que faz essas empresas serem tão visadas é isso aqui. Olha só, para permitir a passagem de uma grande quantidade de corrente elétrica, elas usam cabos mais grossos com uma quantidade maior de cobre. Esse produto é que é roubado, derretido e volta ao mercado no chamado setor de segunda linha. Por que esse produto de segunda linha pode ter uma qualidade mais baixa? Porque a composição que você tem que estar utilizando nesse material, eles acabam colocando menos componentes, colocando menos cobre nesse material, ele fica mais barato. E ele ficando mais barato, acaba chamando a atenção de quem vai comprar. Então a pessoa acha que ela vai estar comprando algo mais barato e vai ser bom para a própria obra dela, e no final está colocando em risco. Entre as ações para inibir os crimes, as empresas têm buscado alternativas aos fios de cobre. Uma delas é o alumínio, que tem valor bem menor. O alumínio não é tão bom condutor elétrico quanto o cobre. Então, para substituir o cabo de cobre por um de alumínio, os cabos de alumínio são mais grossos do que o cabo de cobre. Por que os cabos de alumínio são mais grossos? Para poder passar a mesma corrente elétrica que seria usado no cabo de cobre. Os roubos de cabos representaram um prejuízo de 45 milhões de reais às distribuidoras, só no ano passado. Quem paga no final das contas? Somos nós. Aumenta o preço do condutor, aumenta o preço do transporte, aumenta a parte de segurança que você tem que colocar, tudo isso tem custo. Então sobe o preço de tudo e quem está pagando somos nós. Cena forte, você viu aí no final da reportagem, né? Agora a gente, para se defender da criminalidade, tem que buscar alternativas. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, não saia daí, eu volto já. Para cuidar bem das pessoas, a Prefeitura de Uberlândia criou novas ações e serviços de saúde para atender melhor você e sua família. Na saúde ocular, criou Olhos nos Olhos e o Vem Ver, com atendimento completo, da consulta, exames, cirurgias, até óculos para nossas crianças. Agora, temos o Sabadão da Saúde, agilizando o atendimento também no fim de semana.
outro avanço é a nova sala de telemedicina na Y Roosevelt e em mais 6 UBSs, agilizando o atendimento médico. E a saúde de Uberlândia agora tem um helicóptero para emergências. É só o começo. Cuidar de quem precisa melhora a vida de todos. Prefeitura de Uberlândia. Aqui no Bernardão você encontra uma Páscoa recheada de economia. Coxa sobrecoxa de frango congelado, quilo 8,78. Colchão mole bovino, 36,99. Batata palito Bem Brasil congelada mais batata, 2 quilos, 23,99. Kit refrigerante Coca-Cola 2 litros mais Fanta laranja 2 litros, 13,98. Cerveja Kaiser latão 473 ml, 2,99. Ovo de Páscoa Lacta Sonho de Valsa 357 gramas, R$ 59,99. Bernardão 50 anos, não fique fora dessa festa. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Hora de visita aqui no Minas Urgente para ficar por dentro dos assuntos de hoje do Band Mulher com a nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Tá sumida aqui do Minas, hein? Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos vocês. Apareci, gente. Vez ou outra eu passo aqui para trazer para vocês quais são, né, os conteúdos do nosso programa, que daqui a pouco começa. Vocês sabem que quinta-feira é dia de mercado de trabalho. A gente fala muito sobre isso. Vamos falar sobre incentivo da turminha, né, dos jovens autistas para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Vamos também falar no nosso quadro Mulheres Empreendedoras. Vamos contar a história de uma personal trainer que ela se dedica muito ao empreendedorismo e a cuidar da vida de pessoas. E, gente, vamos falar muito sobre a geração Z. Sabe aquela turminha entre 20 e 30 anos que está sendo inserida no mercado de trabalho e que às vezes parece que tem muito mimimi, não para no emprego, não quer cumprir horário, enfim. A gente vai entender como que funciona essa nova geração, porque na nossa época, Bagnete, e na época dos nossos pais, as pessoas queriam fazer carreira, ficar na empresa até se aposentar. A turma jovem hoje não é bem assim, a gente vai entender por quê. Então daqui a pouquinho começa o nosso programa com todos esses conteúdos para vocês. Bagnete, te chamei de idoso, eu acho. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Vanessa? Apesar de não parecer. Mas a discussão é polêmica. Na verdade. Vamos acompanhar o Band Mulher. Combinado. Um abraço para você. Venha mais vezes aqui no nosso Minas Urgente, tá? Olha só, o endividamento cresceu no Brasil, tá? Mas a inadimplência segue estável. O que isso significa? Os brasileiros estão fazendo dívidas, mas se esforçando para manter o pagamento em dia, mesmo com a inflação e os juros altos. Vamos ver? Mais de 70% dos brasileiros usam cartão de crédito. É o caso da Ana Carolina, que acabou de fazer uma compra e ela se planeja para não atrasar a fatura. Sempre tem alguma parcelinha para pagar, mas nada muito exagerado. Então eu consigo controlar bem o que tá gastando. Já tive situação de ter me endividado anteriormente com cartão de crédito. E depois de levar várias rasteiras, aprendi. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que o percentual de famílias endividadas no Brasil voltou a crescer. Em março, 77,1% relataram ter algum tipo de dívida, o maior índice desde setembro de 2023. Já a inadimplência ficou estável, em 28,6%. Ficar endividado não é necessariamente um problema. O maior risco é não conseguir pagar as parcelas e ficar inadimplente. Uma opção é trocar uma dívida cara por uma mais barata, com juros menores. Mas os economistas recomendam cuidado ao pegar um empréstimo para pagar outro. Ela sempre tem que buscar condições melhores do crédito, né? Seja na taxa especificamente, e aí tentando achar modalidades que o banco tenha menos risco de emprestar aquele dinheiro. Então, às vezes, com um bem em garantia, um crédito consignado. Segundo a Fecomércio, é uma reação aos juros altos. Ao invés dela adquirir novos produtos e criar novas parcelas, ela foca mais em quitar suas dívidas, porque sabem que com os juros elevados isso impacta mais no orçamento familiar.
Vou fazer um intervalo rapidinho que eu também tenho um boleto para pagar. Na sequência, a notícia agora para você. Eu volto já. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Meu amigo, o que você faria se você ganhasse 300 mil reais? Ia pagar as minhas contas. Colocar a vida em ordem? Colocar a vida em ordem. O que você faria se você ganhasse 300 mil reais? Abrir um negócio pra mim. Negócio próprio? Negócio próprio. Só no quarto prêmio tem 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil reais pra você realizar seus sonhos. No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro, 40 mil. No quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 20 prêmios de 1.500 reais cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Briga no centro de Uberlândia agora termina com uma pessoa esfaqueada. Érico Gabriel está no local ao vivo e tem as informações. É com você, Érico. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. Bagnete, aconteceu bem nesse local ali. A gente vê o lençol onde esse morador de rua estava se cobrindo, mas a briga foi bem nesse local e, de acordo com testemunhas, a briga foi entre ele e um funcionário de uma das lojas que fica bem aqui próximo. Uma grande movimentação de policiais, aqui temos viaturas de um lado, o CETRAN, o camelódromo, né, como referência, e aqui a viatura do Corpo de Bombeiros. Bagnete, a vítima está aqui nesse momento, está tentando ser reanimada, ela foi atingida com golpes de faca. As informações são preliminares ainda, mas a informação é que esse homem é morador de rua, mora no Jardim das Palmeiras e por onde vai arruma confusão. Aqui foi mais uma vez, isso aconteceu, infelizmente, dessa vez, olha só, terminou esfaqueado. Vou dar um panorama aqui, Bagnete, vou girar a câmera para o outro lado para o pessoal como está aqui. O trânsito está parado aqui, ó, meia pista. Uma parte está interrompida aqui na viatura do Corpo de Bombeiros, o homem está sendo atendido. A Polícia Militar cercou o local. Veja bem, o pessoal tem que dar a volta, lógico, a Polícia Civil vem aqui para fazer, iniciar, né, a investigação desse caso. Ali a gente tem algumas marcas de sangue por conta, né, da agressão que aconteceu aqui. As informações ainda são poucas, mas a gente mostra para o telespectador tudo o que aconteceu de cá. Aqui o pessoal vem também passando em meia pista, o resgate tenta fazer o trabalho há quase 10 minutos tentando reanimar o homem. O autor dessa tentativa de homicídio, até o momento, né, uma tentativa de homicídio, ele está desaparecido, porém identificado pela Polícia Militar. A polícia faz cercando o local, mostrando, né, que tem que fazer o trabalho dela e protegendo a cena do crime. O homem está sendo já procurado pela polícia, várias viaturas aqui no centro, Bagnete, já em busca desse homem, porque ele já foi identificado e a polícia já busca, acredita que já até sabe onde está, viu, Bagnete? Obrigado, Érico Gabriel. Agora 1h51 ao vivo, Avenida Afonso Pena, cruzamento aí então com o Coronel Antônio Alves. A gente está vendo ali nos fundos do antigo Fórum, Centro Cultural, marcas de sangue aqui na rampa de acesso. Aí uma desavença entre um morador de rua e um vendedor das lojas, é uma região de comércio popular aí. A gente tem acompanhando a quantidade de andarilhos e moradores de rua que estão aí pela cidade de Uberlândia. Isso precisa ser revisto. Polícia Militar,
Polícia Civil, então, no encalço dessa pessoa. E a cobertura completa você acompanha aqui no jornalismo da Band Triângulo ao longo da nossa programação, tá certo? Me despeço com essas imagens ao vivo de você. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, você não pode perder. O nosso encontro é amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem programaço para você. Boa tarde, tchau. Em Suzuka, o piloto holandês mostrou que domina o circuito japonês e faturou a primeira vitória na temporada. Cê tá louco? Max Verstappen do capricho! Tetracampeão da prova, Max Verstappen, 4 anos consecutivos. E com esse triunfo, ficou apenas um ponto do líder Lando Norris. Uma disputa com fortes emoções. Agora a Fórmula 1 parte para o Oriente Médio. Grande Prêmio do Bahrein. Neste sábado, 12h30, tem classificação. Foguete não dá ré! E no domingo, 11h30 da manhã, o calor do deserto, vento e curvas desafiadoras. Sakir é promessa de muita adrenalina na primeira prova noturna do ano. É disso que o povo gosta! Fórmula 1 é na Band. Band Mulher. Oferecimento Cicobi.